Muito se fala porque a maioria desses heróis criados recentemente, quando eu digo criados recentemente, é nos últimos 10, 15 anos, que é o tempo máximo deles, né? O tempo geral deles. Por que eles falham tanto nos quadrinhos quanto nos filmes, séries, animações? E um adendo, não só os heróis modernos, né, os criados nesse time frame, nessa partícula parte do tempo, mas aqueles que foram modificados também para audiências modernas. É claro que você vai encontrar vários sites por aí fazendo grandes artigos, falando sobre coisas que o motivo é algum comentário sociopolítico, econômico, as, as posições dos astros, é porque Gêmeos não estava combinando com Escorpião. E depois tem os famosos YouTubers que sentam e tem no fundo dos vídeos dele tem um monte de Funko Pop para provar que ele é nerd, que ele é geek, que ele é fã de quadrinhos, ou um escritor que atrás dele tem um monte de livros que ele nunca leu. Mas a verdade mesmo é que você consegue encontrar a resposta no melhor lugar possível que ninguém dessas pessoas procura, que é o fã. Exatamente. O fã sempre sabe o porquê. E eu sei exatamente o porquê. Porque eu sou um fã. Mas já que você não quer me ouvir, eu vou passar as palavras para outra pessoa. Tem aqui um cara que eu sigo faz um tempo. No Twitter, Fenrir Whitewolf. Ele é um criador de comics, né? Americano. Né, Comic Book Guru, Geekon, já faz algum tempo. E ele fez uma thread explicando exatamente o porquê que isso falha. Eu traduzi aqui, porém a tradução é um pouco complicada, né? O Google traduz mais ou menos, e eu vou explicando para vocês. E ele aqui. Fale por que os novos heróis dessa geração Marvel e da DC estão sempre falhando. Há muitas razões para isso, mas para mim, principalmente três. No caso, ele dá várias, mas eu vou botar as duas principais. Um herói é tão bom quanto seu vilão. Quando todos seus vilões são pessoas que dizem coisas maldosas, ou seja, que a única coisa maldosa que eles fazem é falar mal, falar coisas ruins, seu herói vai ser coxo, vai ser fraco. Quando ele é considerado mal por estúpidos motivos idiotas, como ele no caso aqui não traduz direito, como not doing pronouns, por exemplo, não falar os seus pronomes corretos ou políticas diferentes, ele é chato e é chato como um inferno. Né? Ou pior ainda, se seu vilão for simpático o tempo todo, isso fará com que o herói pareça um bandido em comparação. Porque não há nada que faça você simpatizar com o herói. Então por que você direcionaria para o sucesso deles? Os vilões agora são simplesmente coxas sem graça. Sem mencionar a falta de história real e desenvolvimento de personagens. Acho que uma das personagens principais culpadas por isso é a Miss Marvel. Miss Marvel, Kamala Khan. Kamala Khan foi uma contratada por diversidade. Traduzindo aqui Diversity Hire, quer dizer que ela foi contratada por cota para ser uma heroína simbólica da diversidade. Sana Amarati, que é a criadora da Kamala Khan, a criou apenas porque sentiu que Marvel precisava de um super-herói muçulmano, esquecendo que eles já tinham muitos deles. Para quem realmente é fã de quadrinhos, sabe que tem por volta de uns 20 super-heróis muçulmanos criados entre os anos 80, 90 e começo dos anos 2000. Aliás, bem antes até. Mas o pessoal ignora eles. Vou dar um exemplo para você. Dust, dos X-Men. Ela é afegã e muçulmana. Procura. E não porque você poderia criar uma boa história. Ou seja, ela só criou porque queria um super-herói muçulmano, uma diversidade, e não porque queria uma boa história. Não porque você possa fazer algo interessante com o conceito de uma personagem feminina naquela cultura que quer ser uma heroína como aqueles que ela admira, mas sua cultura e religião bloqueiam suas possibilidades de ser como os heróis que ela admira. No caso, ele cita o fato de que, como a Miss Marvel ela é de uma cultura muçulmana e um pouco mais tradicional, mais conservadora, certas coisas que eles colocam nela, por exemplo, braceletes mágicos,
Isso é considerado haram, né? É considerado na cultura muçulmana um pecado. Se relacionar à magia, né? Feiticeiro, etc., bruxa. Então, ela teria essa dinâmica. Poderia ter essa dinâmica. Eu quero me tornar uma heroína, mas eu uso poderes que a minha cultura e a minha religião abominam. Então, mas não, ela não foi feita. Ela foi feita apenas por razão de diversidade. Foi o que ele fala aqui. Do que a Marvel precisa de representação nessa área, esquecendo as dúzias de personagens diversos que eles já têm. Kamala seria melhor se ela tivesse histórias realmente intrigantes e seu nome não fosse Miss Marvel. O nome original de Carol Danvers, Carol, era Miss Marvel. Para quem não sabe, a Carol Danvers, que hoje é chamada de Capitã Marvel, ela era antigamente a Miss Marvel, que até no desenho dos X-Men mostra ela. Era uma heroína que a vampira absorveu os poderes, lembra? Que ela podia voar e era super força, etc. Ela não tinha essa coisa de forma binária e tal. Mas ela já era uma heroína conhecida nos anos 80 e 90. Porém, por volta dos anos 2010 e 2020, eles resetaram a história da Carol Danvers e transformaram ela na Capitã Marvel, que é conhecida hoje nos quadrinhos e nos filmes, né? Aí ele dá um outro exemplo, Miles Morales. No universo Ultimate, Miles trabalhou como um novo Homem-Aranha, mas apenas porque o Peter estava morto. Ter mais de uma Homem-Aranha enfraquece a marca. O que é verdade. Na história do Miles Morales, ele se torna Homem-Aranha porque o Peter Parker, né, o Homem-Aranha original lá, morreu. E ele entra no lugar. O problema é que ele fala que trazê-lo para o universo principal foi um grande erro, porque agora ele é um companheiro que sempre viverá na sombra do Peter Parker, uma piada do seu antigo eu como grande potencial. Então, o que ele diz é que se você quer fazer o Miles Morales, deixa o Miles Morales no universo dele, onde ele é o único Homem-Aranha. Se você ficar trazendo ele para o multiverso o tempo todo, ele vai misturar com outros Homem-Aranhas e sempre comparado, né? E o mesmo vale para todos os jovens heróis agora. Eles estão tentando substituí-los pelos antigos, enquanto os personagens são mais conhecidos do que nunca e no mundo ainda estão vivos em idade saudável para participar. É o que acontece. Eles estão tentando substituir, criar esses personagens modernos, novos, né, na sombra dos antigos. Só que em vez de fazer a passagem do bastão, eles ainda mantêm os heróis próximos. Então, por exemplo, o filho do Superman virou Superman apenas porque o Superman teve que sair para lá, não porque o Superman estava velho. Entendeu? E um exemplo que foi bem feito, para quem não lembra, é o Batman do futuro. O Terry McGinnis só substituiu o Batman porque o Batman estava literalmente velho demais até para usar a armadura tecnológica lá. Ele não conseguia. Aí o Terry McGinnis, após descobrir, ele se torna um Batman porque o Batman original nem conseguia mais agir. Então era um bom exemplo. Aí ele cita, nenhum dos jovens heróis ganha agora o que tem. Né? Earn, no caso ele earn do tipo mereceu, é simplesmente dado a eles e somos forçados a aceitá-lo, pois eles insultam o que veio antes, como se fossem melhores do que isso. Se eles são tão melhores, como é que eles continuam trazendo de volta os heróis desatualizados da velha escola para puxar? O que ele quer dizer é que se eles realmente são bons, por que toda hora que os quadrinhos ou a série deles está indo mal, eles chamam os heróis das antigas para ver se dá um boost na audiência ou nas vendas de revistas? Basicamente é isso aqui que ele diz, entendeu? Ou seja, em grande parte, tanto nos quadrinhos quanto nos filmes e séries, esses super-heróis modernos, atuais, eles não dão certo porque os seus escritores só pensam em uma coisa, eles pensam na agenda! Ou seja, a maioria não está interessada em contar uma história. Eles só estão atrás de suas agendas e seu ativismo. Entendeu? Eles nem precisam conhecer as informações, a IP, a história, o super-herói, etc. Vou dar um exemplo que o senhor Clifton Duncan, esse cara aqui, ele é um ator, escritor e podcaster. Tá? Ele disse uma coisa em 2020. Aqui. O público não odeia personagens diversos. O que eles odeiam é ser considerados intolerantes por rejeitarem trabalhos ruins de ativistas pretensiosos e não qualificados que se passam por escritores. Se a demografia de seus personagens se torna mais importante do que a história, sua história provavelmente será uma droga.
E o Sr. Clifton Duncan disse isso em 2020. Aí você fala, é claro que isso não acontece nos quadrinhos em Hollywood. Acontece, eu mostro aqui. Aqui no Filme Threat. Filme Threat é um site de notícias de filmes, séries em geral, que ele é cuidado por 3 veteranos de Hollywood. Eles são escritores e produtores veteranos de Hollywood aposentados. Eles receberam uma carta do Sindicato dos Roteiristas de Hollywood, dizendo certas coisas que dentro de Hollywood já vem acontecendo faz um tempo. E entre as coisas que ele citou, eu destaco aqui o que ele colocou. Tem algumas histórias que ilustram a hostilidade de escritores não diversos. 1. Os escritores contratados para o programa de quadrinhos são informados de que é positivo que eles não estejam familiarizados com a história em quadrinhos original e que não sejam fãs da propriedade intelectual existente, porque desejam fazer uma nova abordagem moderna do material relevante de hoje. Pergunta a seus escritores, por que essa história hoje? Como é que isso é politicamente relevante hoje para a narrativa existente que estão a impor a nossa cultura? Porque as pessoas devem contar isso. Por quê? Aí ele fala, porque tenho talento e escrevi, não é uma resposta válida. Uma resposta válida é porque eu sou um membro desse grupo, ou classe prejudicada, e só podemos contar essa nossa própria história. Aí você fala, claro, obviamente isso é uma conspiração, isso é uma carta mandada para o jornal e obviamente não tem validação. Bem, eu tenho um vídeo aqui e eu legendei ele, tá? Eu peguei essa compilação de outro canal de YouTube, mas vai servir para aqui o que eu quero dizer aqui. E dê uma olhada e vê se não estou certo. I have to be honest, I was not very steeped in the comics. I didn't read any comics or do any research. I wasn't familiar with comics. I wasn't familiar with the movies. We didn't lean into a whole lot of the history of the comic books. Yeah, candidly, we were not enormous comic fans. I wasn't super into superhero comics when I was a kid. I read a lot of like indie press stuff. First thing I was told is don't read the comics. Really? As a creator, they put you in a bubble. They don't let you talk about any of the other projects, right? You know, they're up for anything. We ultimately decided to redefine it for the series and thought that it worked better for the story that we're trying to tell. Did you ever read you never read the comic? When the DVD comes out, I'm going to read a Thor comic book and just see where we went wrong. Hey. I feel like what we did well was through the symbolism, harness the conversations that are happening in this country right now and gave ourselves a way to dramatize them. I'm gonna be real. We damn near had scenes in this thing. Vossa Excelência, senhoras e senhores do júri, eu encerro o meu caso.